Se me faço entender com as derivadas parciais, já no contexto de cálculo 2, seria expressar a derivada parcial de uma função bivariada x e y, cujas notações, espero fazer-me entender, a primeira, e bem usada na literatura, deixa-se a função, mas parcialmente em relação a x, ou parcialmente em relação a y, cujos símbolos conhecem-se como sendo o símbolo de parcial. Parece uma D. Ou, na forma abreviada, a função que varia parcialmente a respeito de x ou a respeito de y, ou uma alternativa que na física usa-se bastantíssimo, que é a derivada parcial de x e a derivada parcial de y, muito mais compacta essa escrita, e que será feito o seu uso na explicação a seguir. Por exemplo, imaginemos que existe uma função bivariada x e y, 4 menos um termo parabólico, menos 2, um termo parabólico para o eixo y. Só que são diferentes, tem uma constante diferente que lhes multiplica. Isso implicaria que o gráfico da função não seja completamente simétrico. Se pudéssemos analisar para um ponto que pertence ao domínio da função, e esse ponto específico é x igual a 1 e y igual a 1, a função tem altura 1. Peço-lhes que façam as contas, que a resposta é basicamente 1. Qual deverá ser a sua mudança instantânea para valores de x e y para essa função? Qual será a inclinação da curva, ou nesse caso da superfície, dado esse ponto de análise? Parece que está íngreme e íngreme por aqui, mas como poder caracterizar e quantificar a mudança local sobre esse ponto que pertence à função? Para isso, permitam-me introduzir-lhes a derivada parcial a respeito do eixo x, ou da variável x, especificamente, da variável x. É imaginar que a função expressa os termos que não têm x são constantes. 4 é uma constante. 2y ao quadrado é uma constante a respeito de x. E o próprio x ao quadrado, sua derivada seria 2x, considerando o negativo que estava lhe multiplicando. A derivada parcial da função a respeito de x será menos 2x. E, dessa forma, podemos pensar mais parcialmente como poder analisar uma função. Suponha-se que alguém faz um corte no próprio gráfico da função com o valor de y equivalente a 1 dessa curva, dessa superfície, que é uma espécie de paraboloide. Mostra-se uma curva parabólica, e nesse ponto específico x1, cujo valor constante em y é 1, essa curva parabólica, avaliada sobre esse ponto x igual a 1, tem uma inclinação negativa, uma inclinação que será equivalente quando x vale 1, ou seja, será menos 2. Menos 2 que poderia expressar-se como uma reta em declive. Se o eixo x aumentar de 0, 1, 2, a reta está inclinada negativamente, para baixo, diria-se coloquialmente. Poderemos também analisar a derivada parcial a respeito de y, ou seja, fazendo um corte sobre a própria função, mas antes, analiticamente. Respeito de y, 4 e x ao quadrado são constantes, ou seja, seria simplesmente y à segunda potência, o 2 deixa multiplicar segundo a regra da derivação, e y ficaria à primeira potência. Portanto, tem-se a sua derivada parcial a respeito de y igual a menos 4y, que se for avaliada para o x igual a 1, seria um corte sobre essa superfície que é um paraboloide, e observa-se uma parábola sobre o ponto x1 e y1, a inclinação é justamente menos 4, ou seja, visualmente, a respeito do eixo y, à medida que avançar a informação a respeito do eixo y, há um ponto que está aqui e localmente está em declive, com uma inclinação o dobro que a situação anterior, equivalente a menos 4. Poderíamos considerar essa informação para poder fazer uma certa mexida no gráfico e quem esteja a assistir esse vídeo consiga, de alguma forma, ver uma profundidade. Mas o mais interessante não é simplesmente isso. É usar esses dois resultados anteriores. E se a pergunta for diferente, se vocês estivessem sobre esse ponto x1 e y1, localmente, qual deveria ser a direção do máximo crescimento? Ou sobre esse paraboloide, qual seria a direção mais íngreme para chegar ao topo?
Ou localmente, propriamente, qual será a direção mais íngreme? Pois se continuar no eixo x avançando, desce. Continuar no eixo y avançando, desce também. Se for ao contrário, sobe. Se for ao contrário, em x, subiria. Mas qual seria essa direção? Será que metade 50-50 de x e y ou tem uma direção específica? Para descobrir essa resposta, devemos introduzir os vetores unitários. Ao longo do eixo x, o vetor x circunflexo. Ao longo do eixo y, o vetor y circunflexo, denotando as direções dos eixos cartesianos, como se fossem dedos indicadores, simplesmente denotam a direção, mas o módulo de cada um dos vetores é equivalente à unidade. E poderíamos dizer, bom, parece que vai por aqui, é a direção do máximo crescimento, a direção que se uma pessoa estivesse sobre essa ladeira dessa montanha, subiria e seu esforço seria o máximo, porque é a região ou a direção mais íngreme. Mas isso nos leva a outra noção, a definir um vetor que mostra a direção do máximo crescimento de uma função bivariada, ou trivariada, ou multivariada. É o que se conhece como sendo o gradiente da função. O gradiente, cuja origem está relacionada com a inclinação de trilhos de trem e quão elevado o trilho torna-se depois de percorrer alguma dada distância horizontal, mas nesse caso o seu símbolo parece a letra delta do alfabeto grego invertida. Um símbolo que se usará ao longo dessas explicações nos próximos vídeos, mas que se expressa a derivada parcial da função respeito do eixo x na direção x e parcial no eixo y na direção y. Ou seja, no eixo x a derivada parcial negativa deveria ir no sentido contrário. No eixo y a derivada parcial para esse ponto equivalente a 1 vale menos 4, deverá ir no sentido contrário. Esse vetor nessa representação deveria ser entrando a essa imagem, o qual não se consegue apreciar com tanto detalhe. Mas talvez aqui sim. Nessa animação, você consegue ver nesse site que se chama Desmos, a superfície, um paraboloide, e sobre esse ponto x igual a 1, cortando y igual a 1, x igual a 1, tem essas duas parábolas. Mas se o ponto mudar, o gradiente, que seria esse vetor vermelho, assinala a direção do máximo crescimento local ao ponto. A direção onde tenderia a ser mais íngreme, ou melhor dito, a direção mais íngreme para a mudança espacial sobre o próprio gráfico, sobre a própria superfície. Por mais que varie o ponto, parece que assinala o máximo. Parece. Mas depois veremos que será a ferramenta fundamental para determinar os valores máximos ou mínimos de uma função de múltiplas variáveis. Espero que com essa representação você consiga apreciar essas mudanças espaciais. Ou, por exemplo, mediante um mapa visualizado de cima, a curva vista de cima, a superfície vista de cima, na região x, entre 0, 1 e 2, na direção y, 0, 1 e 2, quando x vale 2, é justamente na base, como se observa aqui, vale 2, e em y mais ou menos 0,40 algum valor. Mas nesse caso, os vetores expressos de maneira normalizada, seu módulo, todos idênticos, mas sua intensidade dos gradientes é denotada de maneira pictórica na sua coloração, nesse tom. É mais íngreme na parte de baixo, tornando-se menos íngreme, e no topo, se chegou ao topo, não tem como subir mais que o topo. Portanto, é íngreme, mas bem mais raso em relação que a parte inferior da colina ou da montanha. Se me faço entender com essa ideia sobre o gradiente de uma função, a seguir veremos justamente uma aplicação fundamental, ou uma essência de aplicação sobre o gradiente. Imaginemos nesse exercício que durante a operação de uma planta química, o alarme de segurança é acionado devido ao vazamento de um gás tóxico, como se observa-se aqui nessa imagem. Parece neblina, mas é um gás tóxico. Um gás tóxico pesado, denso, que se espalha sobre o piso de um galpão modelado como sendo um plano x e y em metros.
o sistema de monitoramento mapeia a concentração do gás em partes por milhão, ppm, partes por milhão, seria seu apóstrofo, ou sua abreviação. Através de uma seguinte função escalar bidimensional, tem-se essa medida de concentração de partes por milhão na direção x e y, de 500 partes por milhão, menos em relação ao termo da distância a respeito do eixo x, menos outro termo a respeito do eixo y, comportamentos parabólicos, mas, sendo que é muito tóxico esse gás, um robô de inspeção autônomo está estacionado no ponto, caiu de paraquedas sobre o ponto 3,2, 3 em x, 2 em y, e precisa encontrar a fonte exata do vazamento para vedá-la quanto antes possível, sabendo que o próprio robô poderia sofrer com seu equipamento eletrônico na presença desse gás. Para começar a análise do processo de vazamento, poderíamos usar a função analítica em unidades de partes por milhão e descrever ou quantificar, ou melhor dito, calcular as suas derivadas parciais. Respeito do eixo x, da concentração, 500 é uma constante, 2y² é uma constante, menos 4x a segunda potência na derivada desse a multiplicar x, tornando-se menos 8 vezes x. Em partes por milhão, mas são unidades compostas, porque uma derivada parcial é a razão da função respeito da variável x, ou seja, respeito da distância em metros partes por milhão por metro. Similarmente, para a direção y, sua derivada parcial respeito do eixo y denota-se como sendo, nesse caso, duas constantes respeito da direção y ou da variável y, e, portanto, será 4 negativo y, partes por milhão por metro. Para o ponto específico, 3x, 2y, qual será a sua variação local? E qual será a direção que esse robô deva ter? Pelo menos localmente. Tem-se que ao longo do eixo x, se esse robô for posto sobre esse ponto 3 em x, 2 em y, teria-se uma derivada parcial em relação a x, equivalente a menos 4 partes por milhão por metro, e em relação ao eixo y, no mesmo ponto, é equivalente a menos 8 partes por milhão por metro. Ou seja, para interpretar esses dois resultados, deveríamos analisar que, se o robô se deslocasse para a direita uma unidade de comprimento, diminuiria a concentração do valor que tem para esse ponto específico, mas diminuiria para um valor menor, nesse caso, menor a 24 partes por metro. Ou seja, se se desloca 1 metro para a direita, sua concentração diminui essa informação. Se se desloca 1 metro para cima, na representação visual no eixo y, sua concentração diminuirá do valor que tem no ponto específico a menos 8 partes por milhão por esse metro de distância no eixo y. Diferente do eixo x, que é 3 vezes maior. E se for ao contrário? E se o robô não se deslocar para a direita, nem para cima nessa imagem, se deslocar no sentido contrário? Poderíamos pensar que então aumentaria no sentido contrário, então não seria menos 24, seria um incremento de concentração de mais 24, e se for um eixo y no sentido contrário, um incremento de concentração de mais 8 partes por milhão por metro de percurso feito ao longo do eixo y. Usando essas duas informações especificamente de acréscimo, poderíamos denotar alguma direção específica, não é só no eixo x, não é só no eixo y, deveria ser uma direção intermédia de ambos, denotando um vetor que diria a direção que deveria tomar o próprio robô, onde seu acréscimo de concentração seja o maior possível. Define-se, nesse caso com as derivadas parciais, o vetor gradiente para a concentração no ponto 3 em x, 2 em y, implicando que seja, segundo o referencial ou os vetores unitários dos eixos cartesianos x e y, expresso como 24 negativo no eixo x e 8 negativo no próprio eixo y. Ou seja, vai para a esquerda e vai para baixo. Interessante a aplicação que tem-se do gradiente da concentração em dito ponto, do ponto 3 e 2.
Se pudéssemos complementar com o mapa de intensidades de concentração, veríamos que, de conhecer toda essa informação pictórica, saberia-se que quanto mais vermelho, mais concentração do próprio gás tóxico, mas a direção de acréscimo é justamente essa direção desse vetor chamado de gradiente da concentração. Podemos considerar o gradiente e as curvas de nível, curvas que representam valores constantes e concentração. Quanto maiores, mais colorido, próximo vermelho, maior é sua concentração. Quanto mais azul, mais afastado estaria dessa fonte de vazamento. Podemos ver que parece que são perpendiculares as curvas de nível a respeito do próprio vetor gradiente. E se expressássemos um mapa vetorial de todos os possíveis gradientes de outros pontos, veríamos que a sua intensidade não está expressa, mas pelo menos sim suas direções assinalam para a direção do máximo crescimento da concentração. Você poderia representar também na própria imagem, dentro do mapa vetorial, a intensidade. Mas nesse caso a intensidade, sabendo que o gradiente é um vetor, e em um dos vídeos anteriores tinha sido dito que é uma função vetorial, usa-se em cálculo expressar as componentes vetoriais de uma função mediante esses símbolos parece que são maior e menor que. A componente no eixo x, uma função, a componente no eixo y, uma função, denotaria um vetor que é uma função vetorial com componente em x e em y, ou seja, uma função vetorial, que nesse caso é o gradiente da própria concentração. Mas se sua intensidade pudesse ser expressa com tons de cinza, como se observa aqui, mais branco, mais intenso, mais cinza escuro, menos intenso, o próprio mapa poderia mudar um pouquinho. O mapa seria extremamente intenso, ou seja, da concentração tão baixa que qualquer deslocamento para a esquerda já aumenta, e da concentração alta, qualquer deslocamento um pouquinho mais para a esquerda aumenta um pouquinho. Ou seja, o robô, de continuar na direção denotada pelo próprio gradiente, conseguiria chegar até a origem do vazamento e poderá, portanto, assinalar essa direção e tomar as medidas necessárias para vedar esse vazamento do gás tóxico. Nas curvas de nível, agora simplesmente denotadas, você consegue ver que parece que são perpendiculares os vetores que denotam o gradiente em relação às curvas de nível, a direção de máximo crescimento de uma curva de concentração dada para a seguinte curva, que tem uma concentração maior, para a próxima que tem uma concentração maior, para a próxima, para a próxima, para a próxima. Depois veremos, em um futuro vídeo, qual é a relação própria, mediante um teorema, a relação própria entre o vetor gradiente e as curvas de nível. Mas esse robô, continuando a direção que lhe permite achar, mediante o cálculo do vetor mediante o cálculo do gradiente, esse vetor dirá a direção do máximo crescimento localmente do seu ponto inicial. De continuar a analisar diferentes gradientes para diferentes pontos, conseguirá chegar até a fonte do vazamento.